Olá, amigos e amigas internautas, mais uma edição do projeto ACL-CL em Casa, onde nós estamos recebendo os membros efetivos da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafaiete. Nesse momento, está conosco conectado, ela na sua casa, eu na minha, a acadêmica Márcia Terezinha Carreira Rodrigues, que é bacharel em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais, com habilitação em jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda e editoração. É também mestre em educação. Trabalhou no Jornal de Minas, em Belo Horizonte, nas editorias de Polícia, Política em Geral e diversos jornais de Conselheiro Lafaiete. Foi a primeira funcionária registrada na Faculdade de Turismo de Belo Horizonte, quando estagiava na sala de imprensa da UFMG. Fez assessoria de imprensa no 10º Festival de Inverno, em Ouro Preto, e também do primeiro encontro de professores de Física do Estado de Minas Gerais, realizado na UFMG, sob a coordenação da professora Beatriz Alvarenga. Foi assessora de imprensa da Prefeitura de Congonhas e por 2 vezes na Prefeitura de Conselheiro Lafaiete, assim como no Sindicato Metabase de Congonhas. Como já disse, é membro efetivo fundador da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafaiete e membro efetiva da Academia de Ciências, Letras e Artes de Congonhas. É também diretora social do Centenário Clube Santa Cecília de Conselheiro Lafaiete. A acadêmica Márcia Carreira trabalhou com outros projetos em Lafaiete de grande destaque, que aqui lembramos o Jornal Caravelas, o livro Lafaiete em Prosa e Verso, no início do projeto, em 1995, e também na Antologia Infanto-Juvenil, lançada em 1994. No início desse ano, ela lançou o livro Histórias de Marcos, trajetória de um símbolo de resistência e as traduções de uma seleção de histórias contadas pelo subcomandante insurgente Marcos, que levam a uma profunda reflexão sobre o mundo em que vivemos e como lutar para torná-lo melhor. Esse livro, que Márcia organizou, possui organização, tradução e notas da autora, com o apoio da Academia de Ciências e Letras. Então, nesse momento, convidamos a acadêmica Márcia Terezinha para poder apresentar um pouco sobre, falar um pouco sobre o seu livro e retornamos à discussão. Iniciamos a discussão. Boa tarde, Moisés. Parabenizo você por nos manter ativos e unidos durante o isolamento que está sendo exigido pela pandemia que nos atinge. Sua juventude, inteligência, conhecimento e amor à CSL estão sendo muito bem aproveitados por nós, acadêmicos e comunidade. Muito obrigado, acadêmica Márcia, pelas palavras. É o nosso papel nesse momento, né? Você também, como membro da diretoria, né, nossa secretária-geral, tem dado um apoio muito importante a todos os projetos da nossa academia, da nossa entidade. Nesse momento em que todos ficam em casa, nós temos que reinventar a estrutura, né, da nossa instituição e também manter a nossa atividade, nosso compromisso com a comunidade. Márcia, eu queria que você contasse para nós como você teve conhecimento, como você chegou até o subcomandante insurgente Marcos e qual foi a motivação para esse processo de pesquisa e escrita desse livro que você entregou no início desse ano à comunidade acadêmica e literária. Eu fiz algumas disciplinas isoladas no UFMG de pós-graduação. E uma dessas disciplinas foi sobre movimentos sociais. E foi onde eu tive, né, onde eu conheci o subcomandante Marcos. De início, assim, eu me encantei. Foi amor à primeira vista, com os objetivos tanto do movimento quanto a forma que o subcomandante Marcos, que é o porta-voz desse movimento, divulgava os comunicados dele. Então, assim, o que me encantou mesmo nesse movimento foi, além do movimento inteiro, o que mais marcou foi eles não quererem o poder. Poder, né?
às vezes é mais importante para as pessoas do que dinheiro, do que saúde, e eles não querem o poder. Eles acham que os povos devem ser comandados de baixo para cima, não de cima para baixo, como é feito atualmente, né? Como todos os nossos sistemas. E esse não querer o poder para eles, e também a vez e voz que eles dão a todos os componentes do movimento, até as crianças, como eles vivem nas comunidades, até as crianças têm vez e têm voz. A partir daí, eu comecei a pesquisar. Foram, na verdade, assim, depois que eu decidi fazer o livro, foram 5 anos de pesquisa sobre o movimento, sobre o subcomandante. Do subcomandante, o que chama mais atenção é a sua literatura. É a forma como ele, tão assim, ingênua, as fábulas, humilde, de uma forma tão simples, como que ele consegue transmitir tanto sentimento, tanta história das raízes, né, as raízes maias, que eles são descendentes, como ele consegue transmitir e como ele consegue fechar esses comunicados de uma forma tão atual, tão... Olha, eu acho melhor do que ficar falando sobre a literatura do subcomandante Marcos, colocar na voz da Glauce Guimarães. Ela contou uma dessas histórias que tem no livro que o subcomandante Marcos conta. Você poderia colocar, por favor, a história que a Glauce, na voz dessa conceituada atriz, dessa premiada atriz lafaetense. Eu tive o prazer e até agradeço muito. Ela também se encantou com as histórias de Marcos, e eu acho que ninguém melhor do que ela para transmitir uma dessas histórias. Também um tema muito atual, que eu acho que deve ser muito pensado, muito refletido. Todas as histórias dele são basicamente para se refletir muito. Ótimo. Vamos ouvir, então, a atriz Glauce Guima, que, inclusive, participa do nosso hall de premiados com o diploma da Ordem dos Construtores do Progresso, né? Vamos ouvir. A história da medida da memória. Contam os mais velhos que os primeiros deuses, os que criaram o mundo, repartiram a memória entre os homens e mulheres que caminhavam no mundo. Boa é a memória, porque ela é o espelho que ajuda a entender o presente e que promete o futuro. Com uma pequena jarra, fizeram os primeiros deuses a medida para repartir a memória, e foram passando todos os homens e mulheres a receber a sua medida de memória. Mas acontece que alguns homens e mulheres eram maiores que outros, e então a medida de memória não foi igual para todos. Os menores tinham-na mais plenas e brilhantes, e nos maiores ela ficava opaca. Por isso dizem que a memória é maior e mais forte nos pequenos, e é mais difícil de encontrar nos poderosos. Por isso dizem também que os homens e mulheres vão ficando menores na medida em que envelhecem. Dizem que é para que a memória brilhe mais. Dizem que esse é o trabalho dos mais velhos, fazer grande a memória. E dizem também que a dignidade não é mais que a memória que vive. Dizem saúde e que a memória cumpra sua missão, ou seja, traga justiça. Muito interessante, né, Márcia? Bem atual, né? Então, se a gente não tiver o passado como alicerce,
é difícil de construir o futuro. E daí a valorização, né, dos mais idosos, dos mais experientes, dos que já passaram por várias fases da história. Em todas as histórias, em todas as, digamos, entre aspas, as lições que o subcomandante Marcos deixa, eu vejo as ideias e as lições cristãs. Eu não vi uma das histórias dele não estive base no cristianismo, no que Cristo deixou para todos nós. E ele fala isso, e a literatura, a forma que ele fala isso, que ele deixa para a gente, as fábulas, as lições para as crianças, tudo baseado na igualdade, na liberdade, na fraternidade. E esses escritos dele, a poesia dele, deram admiradores assim, em todo o mundo. A forma deles lutarem é internacional, em toda parte do mundo eles têm apoiadores. Marcos já escreveu mais de 200 dissertações, publicou mais de 20 livros, já tem documentários e ensaios que se transformaram em livros, e ele não é muito conhecido entre nós. A forma dele falar, né, com a criação de personagens, como o velho Antônio, que é um ancião indígena, que é guia e conselheiro, e através das suas histórias sobre os antepassados, histórias reais ou histórias inventadas, ele leva a reflexão sobre os problemas que nos afetam no presente. Também tem o Dodurito de Lacadona, que é um besouro. Esse besouro se define como cavaleiro andante, justiceiro, inquieto sonho das mulheres, aspiração dos varões, último e maior exemplar dessa raça que engrandeceu a humanidade com colossais e desinteressadas proezas, besouro e guerreiro da lua. São os dois personagens que ele criou que são mais marcantes, que muitas vezes contam as histórias, né? E na forma como ele escreve, ele se revela como um educador educando. Ele é educador porque, através com uma linguagem simples, com uma linguagem que toca o coração, ele ensina. E ele é educando, porque as palavras que ele escolhe para traduzir o mundo vão sendo descobertas na medida que ele descobre e recria em coletivo o mundo junto a seus companheiros e companheiras. Ele é um mestre também. Outro ponto, né, que também chama a atenção de nós, comunicadores, é que ele é um mestre em lidar com a mídia. Ele usa de artifícios que chamou, na década de 90, foi, na verdade, uma explosão. O México é ainda, mas um país onde os indígenas, onde as mulheres são muito maltratadas. E, através dessa forma deles lidarem com a mídia, ele diz que ele cobre o rosto para chamar a atenção. Ele esconde o nome, porque ninguém sabe quem realmente é Marcos. Marcos é o nome de um companheiro, né, que faleceu, um companheiro de luta, e, inclusive, hoje ele já se transformou em outro companheiro, não é mais o subcomandante Marcos. E essa forma de luta que está sempre instigando a mídia, sempre instigando as pessoas a conhecer, a saber, fez dele realmente um mestre de lidar com a mídia. Isso também, nós comunicadores, assim, nos chama muita atenção e nos faz querer conhecer e aprender também com ele.
Claro, essa estrutura narrativa, né, que ele escolheu para poder passar a mensagem dele é interessante demais, né? E você, como jornalista, teve a sua atenção voltada, né, para esse foco, né, para essa, para essa maneira que ele lidava, né, com as realidades e com as histórias. O livro Histórias de Marcos, ele está disponível aonde, Márcia, para quem tem interesse e queira adquirir? Ele está disponível na Grife, mas como, né, tá contra tudo fechado, pode ser adquirido também comigo. Ok, eu vou deixar o seu e-mail, pode ser, aqui embaixo Pode, do vídeo? pode deixar o WhatsApp. WhatsApp. Ótimo, eu vou deixar os seus contatos, então, para quem tiver interesse de adquirir o Histórias de Marcos, né? Márcia, tem mais algum outro ponto interessante que você gostaria de trazer para nós sobre a sua obra? Sobre o livro de Marcos, é muito interessante conhecer. Todos. Não é específico para quem é comunicador, ou não é específico para quem é da área de movimentos sociais. Ele tem histórias muito interessantes para criança, inclusive a história das cores, como que surgiu as cores, né, na simbologia maia. É uma história super premiada, é uma história infantil, super premiada. Então, ele é interessante, o conhecimento para todos, o público é indistinto. Ótimo. Agora, você está com o segundo livro em processo de finalização, né? Porque, na realidade, para quem não conhece a acadêmica Márcia, ela colaborou com vários livros aqui em Lafayette, com vários autores. Ela ajudou no processo de confecção, impressão, lançamento de vários livros. E esse é o primeiro livro autoral, né, da acadêmica Márcia. Então, agora ela terminou a obra Histórias de Marcos, né, e agora ela está finalizando uma segunda obra que eu peço para ela dizer para nós agora um pouquinho sobre ela, né? Essa segunda obra, aproveitando esse isolamento, né, esse produtivo isolamento, é A Criança do Século XXI e a Mídia. É como a comunicação e a educação podem construir cidadãos mais reflexivos, mais críticos e mais éticos. Principalmente, assim, eu acho que, para o momento, é bem interessante, porque precisamos mesmo de cidadãos reflexivos para serem críticos. E se forem reflexivos e críticos, vão ser éticos. Ele já está no prelo, como se dizia antigamente, e espero que não demore muito, que esse ano ainda ele possa ser publicado. É um tema muito interessante, tanto para professor quanto para comunicador, porque ele está dentro de um campo que chama educomunicação. É quando comunicação e educação se unem para poder, né, fazer o processo de ensino-aprendizagem. O Paulo Freire, Freinet, Capulum, todos foram educomunicadores, quando eles usaram o jornal Escola, a rádio Escola, para poder ensinar e para ter um aprendizado mais agradável, mais produtivo. Então, faz um histórico, né, da educomunicação, do uso como que a educomunicação tem sido vista em todo o mundo, como tem sido no Brasil, quais as bases legais para poder se colocar a educomunicação dentro do currículo. Eu fiz a parte de pesquisa, foi feita numa escola estadual aqui, de Conselheiro Lafayette. E, assim, conseguiu-se, com todo o entusiasmo da então diretora Celina Magda,
conseguiu-se várias coisas para essa escola por causa desse projeto. Conseguiu-se uma rádio escola, os equipamentos, eles fizeram um projeto, conseguiram do Estado, conseguiram instrumentos musicais, não dentro do currículo, mas os professores de língua portuguesa, de artes, de filosofia, começaram, na época, a introduzir a educomunicação. Um grupo de rap que tinha na escola, na época, chamado Epidemia do Morro, também conseguiu ser entrevistado por rádios locais. Então, assim, esse um ano e pouco de trabalho, de projeto dentro da escola foi muito produtivo. E foi feito um debate, porque no início notou-se que os alunos dessa escola eles tinham muita raiva, eles eram difíceis de trabalhar por causa dessa raiva de serem discriminados pela discriminação. Então, essa discriminação foi trabalhada num debate onde participou o diretor da Uniplac, da Lafayette, onde participou o representante da TV local, e lá eles puderam colocar para fora, né, junto com as pessoas que eles achavam que discriminavam, que faziam essa discriminação com eles. Foi muito produtivo, seria muito interessante que as pessoas conhecessem e tentassem colocar isso para funcionar, principalmente nas escolas onde há mais discriminação, onde há crianças que estão em mais risco, situação de risco. É muito interessante. E aí você coloca todo o resultado dessa pesquisa no livro, né? No seu próximo livro. Também. Tem o resultado dessa minha pesquisa, tem o resultado de outras pesquisas, porque o forte da educomunicação no Brasil é da USP. Então, tem um núcleo, né, na USP que trata da educomunicação. Eles também já conseguiram diminuir a violência, comprovadamente, cientificamente, né, porque eles fazem um trabalho sério, científico e de qualidade. Eles também já conseguiram muito, e esse núcleo de comunicação e artes, que chama, eles continuam fazendo esse trabalho de educomunicação. Em São Paulo, inclusive, já tem a rádio escola nas escolas e está bem mais avançado. Então, tem também resultado da pesquisa de outros locais. E também, como eu disse, tem um histórico no mundo de onde essa educomunicação tem sido utilizada. Que ótimo trabalho, hein, Márcia, que você irá apresentar para o campo da comunicação novamente, né? Eu acredito que vai ser muito importante. Ainda mais porque você está trazendo um experimento positivo aqui na nossa cidade, né? Conselheiro Lafayette. Então, isso é muito importante. Qual que vai ser o nome da próxima obra? A criança do século XXI e a mídia. Comunicação e educação por cidadãos reflexivos, críticos e éticos. Um bom nome, um bom nome. Que ótimo, Márcia. Você tem mais alguma questão que queira trazer aqui para nós, para os nossos espectadores, né? Não, Moisés, eu queria agradecer a oportunidade de divulgar, né, este livro já pronto e o outro Informação, que tem mensagens assim tão oportunas nesse momento, como trabalhar por um mundo onde caibam todos os mundos. E como acreditar também que os que não querem este novo mundo sempre podem aprender. Isso é muito gratificante. Sem dúvida, sem dúvida. Temos que estar dispostos ao aprendizado, né? E às mudanças do novo mundo, né, Márcia? Agora, mais que nunca, nós estamos sendo testados a isso, né? A trabalhar com o novo, né? E a reinventar. Com certeza. E que o mundo seja melhor, bem melhor.
Sem dúvida. Vamos trabalhar para construí-lo bem melhor. Pois bem, estimados web espectadores, né? Nós tivemos hoje mais uma sessão do projeto ACL-CL em Casa, que é inspirado no projeto Academias em Casa, da Casa de Machado, Academia Brasileira de Letras. E é um momento em que colocamos os nossos confrades e confreiras, membros da Academia de Ciências e Letras de Conselho Lafayette, em debate, e que cada um conte a sua história na produção da sua obra literária, do seu livro ou experiência de pesquisa, e assim tenhamos na nossa rede social inúmeros projetos, inúmeras experiências positivas dos nossos confrades e também da nossa academia, que é a reunião de todos essas personalidades e esses intelectuais de Conselho Lafayette. Então, mais uma vez, muito obrigado, Márcia, pela participação nessa edição do projeto ACL-CL em Casa. Muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade, viu? Obrigada a você e à academia, que tem contribuído tanto para a região, não só para Conselheiro Lafayette. Então, muito obrigado. Acompanhe as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, que em breve iremos retornar com outra sessão do projeto ACL-CL em Casa. Muito obrigado.